Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. A gente está lendo o Evangelho de Mateus e hoje a gente está lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 24. É a escatologia de Jesus. Bora lá? A ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado, por esse dia. Obrigado pela sua graça, amor e misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos e te engrandecemos, Pai, por tanta fidelidade que o Senhor tem derramado sobre nós. Como somos gratos, Senhor. Santo é o teu nome, porque o Senhor é o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado. O Senhor é santo e maravilhoso. Grande é o teu nome, poderoso é o teu nome. E como é bom saber que temos o Senhor como nosso Pai. Venha, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas e que a sua vontade ela seja soberana sobre as nossas vidas, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos familiares, sobre todas as decisões que devemos tomar. Que a gente aprenda, Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar, a perguntar se esta é a sua vontade, se esse é o seu desejo, se realmente este é o caminho que desejamos tomar. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, para que, através de nossas vidas, através do nosso exemplo, o seu nome seja glorificado e o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Pai. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações. Vem falar através da tua palavra. Venha falar através dos teus servos. Que cada um aqui possa colocar o que pensa, o que diz, o que já ouviu, para que juntos, Pai, possamos aprender. Então, vem, Espírito Santo, e ministre em nossas vidas, ministre aos nossos corações, para que esta palavra não seja apenas mais uma leitura que passe, mas sim que ela entre em nosso coração, que ela fique em nossa mente, ao ponto da gente começar a viver as tuas palavras, começar a buscá-lo com tanta intensidade, com tanto desejo, que o teu Espírito vai estar sempre nos revelando a tua palavra, para que possamos ter a certeza de que estamos vivendo segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai. Nesta manhã eu te peço, Senhor, não nos deixe fora do que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo, daqueles momentos, deste momento que estamos vivendo, Pai. Eu não quero ficar fora do que o Senhor está preparando. Não quero ficar fora deste movimento, Pai. Então, aqueça o meu coração, Senhor, transborde o meu coração. Espírito Santo, transforma as nossas vidas, para que sim, desejamos e possamos conhecer os teus desejos, o que o Senhor está fazendo, que a gente possa entender verdadeiramente os teus sinais. Seja, Senhor, com a nossa nação. Seja com este povo, desperta a tua igreja, Senhor, que muitas vezes parece estão dormindo, pessoas que estão perdidas, pessoas que esqueceram do teu amor, esqueceram da tua presença, esqueceram da tua palavra, Pai. Desperte a tua igreja para que eles tenham cada vez mais sede da tua palavra, mais sede do Senhor, mais sede da tua presença, o desejo de conhecê-lo mais e mais. Espírito Santo, traga um renovo e um avivamento para a tua igreja, para que haja esse despertamento, para que a gente consiga realmente ver e compreender os teus sinais, Pai. Seja com o governo, traga do seu amor, da sua justiça, do seu transbordo, Pai, para que o Brasil possa realmente viver esse despertamento, este avivamento que está proclamado para que aconteça no Brasil, Senhor. Mas para que antes disso tudo aconteça, é necessário que haja um arrependimento da sua nação, Pai. Então tem misericórdia dos nossos pecados, tem misericórdia da nossa língua, tem misericórdia dos nossos olhos, tem misericórdia dos nossos pensamentos, Pai. Nos ensine, Senhor, a ver com os teus olhos, a falar somente as coisas que te agradam e que vêm do Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado e para que o Senhor venha e derrame este avivamento sobre
coração. Traga, Senhor, paz para Jerusalém, que haja transformação para aquele povo, que haja restauração, que haja um renovo, que haja um construir para que eles reconheçam verdadeiramente Jesus como o Messias, que eles possam ver Jesus como o Messias, e que se não for através de boca de homem, Pai, que eles tenham sonhos, que eles tenham revelações, assim como já tem acontecido naquele lugar, Pai. Continue transformando vidas. Continue movendo o teu espírito naquele lugar, Senhor. Prepare a nação para acolher aquele povo para tudo que está por acontecer, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, Pai. Nós desejamos a sua volta. Nós te desejamos, Senhor Jesus. Nós desejamos que o Senhor entre no nosso coração verdadeiramente e transforme o coração de cada um aqui presente, ao ponto de a gente não conseguir mais viver um dia sequer sem a tua presença. Que seja como um alimento, que seja como a água que nos dê sede, que a gente passa a ter fraqueza se a gente não ora, não busque a tua palavra e não busca o Senhor, Pai. Abençoe a vida de cada um aqui presente. O Senhor sabe cada dificuldade, cada sonho e cada desejo, mas que a sua vontade neste tempo seja soberana, Pai, para que cumpra tudo o que é preciso ser cumprido para este tempo. Dai-nos, Senhor, paz ao nosso coração sobre as dificuldades, sobre as tribulações, Pai, para que os nossos olhos só consigam ver ao Senhor, para que os nossos olhos parem de ver as dificuldades deste mundo e comece a ver ao Senhor, que os nossos olhos estejam firmados no Senhor, Pai, para que assim possamos andar sobre as águas em meio a uma tempestade e não afundar, porque temos a certeza que no final dessa tempestade o Senhor está. Não importa, Senhor, os problemas, as dificuldades que vamos passar, a certeza de que lá no fim encontraremos o Senhor, é isso que tem que nos dar vida, que tem que nos dar certeza de um dia, de um novo amanhã, Pai. Mas para isso a gente tem que ter a certeza de estar em intimidade contigo, de estar na tua presença todos os dias. E como é maravilhoso, Senhor, poder acordar e dar as primícias ao Senhor, dedicar esse tempo para ler a tua palavra, para ouvir um louvor, para orar, para buscar ao Senhor e ter entendimento de tudo que o Senhor tem preparado para nós. E que tudo isso, Senhor, se não for para honrar o teu nome, se não for para que o Senhor seja glorificado, de nada serve, Pai. Então desperta o teu povo, Pai. Desperta essas pessoas que estão no grupo e nunca entraram, Pai. Ou que elas entrem e resolvam assistir os vídeos, ou que elas entrem aqui, ou que elas vão buscar o que elas estão procurando, Pai. Nós não queremos números, Pai, sim, queremos adoradores, pessoas que realmente estão dispostas a aprender e estudar a tua palavra. Mas isso é necessário sacrifício, é necessário realmente despertar para esses dias. É necessário realmente desejar buscar o Senhor. Então desperte essas pessoas, Pai. Tire elas do seu sono, incomode realmente, Pai, a sua alma, o seu espírito, para que nem que não precisa ser aqui, Pai, mas que elas realmente acordem para buscar ao Senhor, para orar, para fazer uma devocional, para ler a sua palavra. Não tem mais tempo para dar desculpas. Não tem mais tempo para dar desculpas. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E nós desejamos viver no teu reino e na tua presença, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Leonilda, bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia a todo mundo. Bom dia. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Deus é muito bom. Maravilhoso. O tempo todo. Vamos lá, então. A gente está no Evangelho de Mateus. E hoje a gente vai ler Mateus capítulo 24. A gente, como eu disse, né? Jesus entrou em Jerusalém para os seus últimos dias, então ele está passando ali os seus últimos momentos.
em Jerusalém. E ontem a gente leu, né, capítulo 23, dele entrando ali naquela sinagoga e ali quebrando o pau com os fariseus, chamando eles de cegos, de hipócritas, de serpentes, de víboras, e Jesus mostrando como é complicado um cego que quer guiar outro cego, né? E aí, então, o que está acontecendo agora? Eles estão saindo do templo. E ao sair do templo, os discípulos começam a conversar com Jesus. E aí a gente começa, então, Mateus capítulo 24. Isso também está em Marcos e em Lucas. Isso aqui eu já ouvi, já estudei, isso aqui é como se fosse quase que o capítulo 24 e 25, ele é meio que junto. Ele não tem separação. É uma história só, é Jesus contando para os discípulos. É como se fosse quase uma escatologia vindo de Jesus. E aí, versículo 1. Jesus sai do templo, onde ele estava conversando ali com os fariseus, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: eu gosto bastante porque o que acontece? O templo estava terminado e levou muito tempo, né? E Herodes, se eu não me engano, foi quem terminou. E aí os discípulos estão admirados, né? Saindo do templo ali, que mostrando para Jesus ali o templo, né? Olha que construção linda, olha que coisa maravilhosa, olha que maravilhoso que ficou o templo do Senhor, né? Que a gente conseguiu chegar ali. Olha, Jesus, que lindo que é o templo, mostrando para Jesus, né? Para ele se admirar com aquilo. E aí Jesus olha para eles e responde, né? Versículo 2. Eles, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra para que não seja derrubada. E aí você imagina, né? Os discípulos olhando aquela construção maravilhosa, Jesus chega e fala: cara, não vai sobrar uma pedra disso aqui tudo vai cair. E aí então, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, versículo 3. Quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Lá em Lucas, é bem interessante. Em Marcos, é bem interessante porque em Marcos fala quem foi que chegou. Marcos capítulo 13, no versículo 3, está que Jesus sentado ao Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então a gente já não tem todos os discípulos, e sim aqueles que andavam perto de Jesus. Bom dia, Alan. Muito bom vê-lo aqui, irmão. A gente está lendo Mateus capítulo 24, tá? Então esses 4 discípulos subiram com Jesus até o Monte das Oliveiras, e ali Jesus sentado, eles chegaram e começaram a perguntar. Continuando. Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? Que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Então, os discípulos estão perguntando, como que eles estão perguntando quais sinais é a sua vinda se Jesus ainda nem foi, né? Então, tipo assim, cara, do que ele está falando? Não, eles não estão falando assim da vinda dele, que é essa que nós hoje aguardamos. E sim, quando o Senhor realmente entrará em Jerusalém para se tornar um rei. E quando essas coisas do templo cair vai acontecer? Como assim? Nos explica isso. Por que dessas coisas? Quando é esse tempo em que o Senhor virá e que o templo será derrubado? Então, aqui a gente tem algumas coisas, né? Quando Jesus fala do templo que cairá, e realmente nos anos 70, depois de Cristo, se eu não me engano, o rei Tito, o governador lá, o rei Tito, ele entrou num quebra-pau lá e ele resolveu, porque falaram para ele que as paredes do templo de Jerusalém eram revestidas de ouro, que tinha muito ouro escondido lá, e ele destruiu tudo. E então, realmente, nos anos 70, houve essa destruição do templo. E houve ali o começo de se espalhar os judeus pelas nações.
Então, quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, ele está falando desse período, tá? Mas aí agora a gente vai entrar no que? Nos avisos que ele vai dar para os discípulos e que ele está dando para nós. Então a gente vai começar o quê? Em algumas Bíblias provavelmente vai estar assim, o princípio das dores. Versículo 4. Então Jesus respondeu àqueles 4 discípulos que estavam ali com ele no Monte das Oliveiras: tenham cuidado para que ninguém os engane. Então, hoje eu vou, se vocês quiserem, eu posso ler de uma vez ou posso a gente ir fazendo como está fazendo, tá? Eu gosto muito disso aqui, já estudei muito isso aqui, tá? Então, eu prefiro desse jeito que você está fazendo, melhor. Desse jeito, também prefiro desse jeito, é ótimo. Então, o que acontece? Esse capítulo, assim, cara, é muitos detalhezinhos. Se a gente só bater o olho e ler, você não vai pegar nada. E quando tiver dúvida, também me interrompa, por favor. Então, Jesus está ali. Como que ele começa isso? Os discípulos estão perguntando, cara, quando você virá? Como será o fim? E aí Jesus não está respondendo de como será agora. Ele está dando para a gente um sinal de como será para o nosso tempo, como será a sua volta como um rei. Então, vamos lá. Então, para o começo de tudo, tenham cuidado para que ninguém os engane. Então, nos fins, na volta, antes da volta de Cristo, haverá muitas pessoas para enganá-los. Assim como naquela época já existiam pessoas enganando ali os cristãos, hoje, então, isso está aumentando cada vez mais. Cada vez mais haverá falsos profetas e falsos mestres. Então, Jesus continua. Primeira coisa que ele fala: engano. Como que você não é enganado? Lembra? Dom de discernimento de espíritos. Você precisa conhecer o verdadeiro para que você não seja enganado pelo falso. Então, isso que a gente faz hoje é conhecer o verdadeiro, assim nós não somos enganados. Então, nesses últimos tempos, a maior arma que Satanás vai usar contra a sua e contra a igreja de Deus, não é nem contra esse povo que está lá fora, não, porque eles já estão perdidos. Mas quem que é o maior inimigo de Satanás? É a igreja do Senhor. E qual que vai ser a arma que ele vai usar? O engano. E como tem engano. E como tem pessoas que dizem ser cristãos, mas são joios no meio do trigo, levantando contendas e criando engano. E muitas vezes, se a gente não tem raiz na palavra, nós vamos ser enganados. E aí ele continua, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Jesus está falando o que aqui? Cara, virá muitos em meu nome. Falando. E aí a gente fica pensando assim, né? Vamos trazer aqui quem que é o Cristo do Brasil. Nos anos 90 surgiu o Henrique Cristo. O cara falou um monte de bobeira, mas ele é um pobre coitado, cara. Ele não consegue enganar ninguém. Apesar de ter os seus discípulos andando com ele lá, né? As suas Henriquetes. Mas, se você começar a buscar, na Europa tem um cara que se diz Jesus. Na África tem um cara que se diz Jesus. Cara, pelo mundo todo, se eu não me engano, acho que aqui na América Latina tem um outro cara também. Pelo mundo todo tem gente se colocando como Jesus. E o pior é que tem gente seguindo. Tem um cara na África que ele matou um monte de gente porque falou pro povo fazer um jejum louco lá e o povo morreu. Então, tipo assim, cara, o engano tá aí. Tem um monte de gente se dizendo santo, ser Jesus, ser milagroso, ser mestre, e tá enganando muita gente. E aí, quando a gente entra no versículo 6, que vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por que que é necessário que haja guerra? Porque a guerra, ela traz essa divisão, ela traz essa separação das pessoas. A guerra, ela traz o quê? Fome,
né? Ela traz o conflito, ela começa a eliminar as pessoas. Mas por muito tempo a gente sempre ouviu falar de guerras. E guerra, e conquista, e isso e aquilo. Então, calma. Isso não é o fim. Isso é necessário. É como se fosse as dores de parto. É necessário que isso aconteça. Então, Mateus 24, versículo 7. Porque nações se levantarão contra nações e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Aqui é bem interessante, porque trazendo para o contexto ali, e isso é bem legal, quando ele fala assim, nações contra nações, ele está falando de etnias, de povos, povos contra povos, pessoas que se discordam, que não concordam com o que estão pensando. E quando ele fala de reino, ele está falando de poder, de autoridade. Então, o que que acontece? Se a gente tem ali um conflito entre etnias, o que vai acontecer? Um conflito entre os povos. Vai acontecer um bloqueio econômico. A gente vai ter o quê? Um problema econômico, quando há guerra entre povos. Então, a gente tem um problema ali econômico. Quando a gente tem um problema econômico, o que que acontece? Fome, certo? E aí a gente começa a ver, então, a terra também, a gente já viu, se eu não me engano, ano passado e este ano também já começou a acontecer terremotos aonde não acontecia. A gente teve terremoto aqui no interior de São Paulo. A gente está começando a ver essas coisas em vários lugares. Teve um terremoto terrível porque para aquele lado do Oriente, algo bem forte. Então a Terra está começando a dar os seus sinais. A gente já está vendo o quê? Etnias contra etnias, povos contra povos entrando em guerra, entrando em conflito. A gente já está começando a ver as pessoas se juntando para isso. E aí a gente vê a Terra dando sinais. Então temos que ficar o quê? Atentos para todas estas coisas. Mas aí é bem interessante que ele continua, versículo 8. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, isso que aconteceu é apenas o princípio das dores. É apenas o que está. Isso aí, depois, se vocês quiserem procurar, está em Isaías, capítulo 26, que fala sobre as dores de parto. Então, é como se fossem as dores de parto. Imagina, isso tudo que a gente está lendo, você imagina como se fosse uma mulher grávida. Ela começa a ter dores de parto, aí passa um tempo, aí ela tem de novo dor, aí passa um tempo, ela tem de novo dor, até que chega um momento que essas dores começam a ser constantes. Então, quanto mais perto do parto ela estiver, mais constante será as dores que ela vai ter. Então, isso é apenas o princípio das dores. Então, tudo isso que a gente leu, de fome, terremoto, guerra, povos contra povos, o problema econômico, é apenas o princípio das dores. Aqui a gente ainda está começando a achar que é a tribulação. E aí ele continua, versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, as dores estão começando a intensificar. As dores estão começando a aumentar. Então, por causa do nome de Jesus, o que vai acontecer? Seremos entregues para ser maltratados ou até mortos. E vocês serão odiados por quê? Por causa do meu nome, por todas as nações. No fim dos tempos, se colocará um governo que vai contra todos os princípios da Bíblia. E nós, como cristãos, nós temos o quê? A Bíblia como o princípio. Então, por que que eles nos odiarão? Porque nós vamos bater de frente com o sistema. Porque aquele que é cristão verdadeiro hoje, o trigo que dá fruto, ele não vai acertar o sistema. E aí eu trago para vocês o que a gente tem visto hoje. O sistema indo contra o cristão. E eu não vou nem falar contra a igreja, porque existem igrejas que vai bater de frente e existem igrejas que estão apoiando o sistema. Então vamos falar do
corpo de Cristo, dos cristãos, independente de placa ou de denominação, mas aqueles que estão acordados, aqueles que estão saindo da lama e entendendo, e vendo os sinais e falando, cara, precisamos despertar porque está chegando os últimos dias. E essa perseguição, ela está começando e está cada vez ficando mais forte. Só para vocês ficarem cientes, ontem o novo real digital já ganhou nome. Não sei se vocês viram. Se eu não me engano, chama Drex. DREX. Digital, real, o eu não lembro o que é, eletrônico, Pix. Drex. Então já está criado. Então o papel em dinheiro já está no projeto para ser eliminado. Éder, mas o que acontece? Para nós aqui, vamos colocar assim, que conhecemos tecnologia, hoje, por exemplo, eu não tenho dinheiro mais na minha carteira, eu já trabalho há muito tempo, só mexo com cartão e o Pix. Mas você coloca assim, imagina aquele povo sofrido no Nordeste, ou os mais idosos, que não têm intimidade com isso, o que eles vão sofrer? Outra coisa, isso traz controle. Controle de tudo que você faz, de tudo que você compra, e ainda por cima, na China, se eles quiserem, eles somem com o dinheiro da sua conta. Então, seremos perseguidos, maltratados. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Cara, eu não lembro, mas eu acho que em Lucas, que esse versículo é muito mais pesado. Porque ele fala assim, que acontecerá que vocês deem testemunho, tomem decisão, não procure não para existir. Aqui, ó, Lucas capítulo 21, no versículo 16. Ele fala assim, e vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, quando a gente tem aqui... Nossa, isso é pesado, hein? E nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A gente tem que ficar atento, porque até os de casa podem nos trair. Se os de casa não estiver firmado na palavra que você está, eles vão te entregar. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo próximo. A gente tem familiares que é totalmente contra a nossa linha de raciocínio. É totalmente contra. Você percebe que hoje, por exemplo, mesmo conhecendo, não vivem os princípios. E aí o que vai acontecer? Quando a gente afrontá-los, né, com a verdade, ou quando a gente se recusar a fazer o que desejam, qual vai ser a atitude deles? Nos entregar. Por exemplo, uma aula igual essa daqui, eu não sei o pensamento de cada um aqui, mas a gente pode terminar uma aula dessa assim no futuro e a polícia bater na porta da minha casa, porque alguém daqui entregou, entende? Então vai chegar um tempo que a gente não vai saber mais em quem confiar. Então, até os nossos familiares poderão nos entregar e nos odiar. Então, por quê? Porque eles estão se sentindo traídos. Eles vão odiar você, porque você está indo totalmente contra o seu pensamento. Versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então a gente tem aqui muitos falsos profetas. O que a gente vai ter nesses dias? Por quê? E é muito legal quando a gente pega aqui, ó, haverá o quê? Muitos falsos profetas para enganar a muitos. E o que a gente tem lá em cima? Cuidado para que vocês não sejam enganados.
Então, a primeira coisa que Jesus fala, cuidado para que vocês não sejam enganados. E aí a gente tem aqui no versículo 11, porque muitos profetas se levantarão para enganar a muitos. E como você vai ser, e como você vai fazer para não ser enganado por um falso profeta? Eu estava ouvindo ontem a Camila Barros, ela falou um negócio bem interessante. Sabe aquele cara que fez uma profecia sobre a sua vida e não se cumpriu? Se você um dia encontrar com ele e falar assim, você lembra de mim? Ele vai falar não, porque eles não têm compromisso nenhum com o que eles falam, porque são falsos profetas. Você vai falar, então, você fez uma promessa sobre a minha vida e não se cumpriu. Provavelmente ele vai falar assim, porque você não creu. Aí você fala assim, não, porque lá na Bíblia está escrito que quando um profeta profetiza algo que não se cumpre, ele é um falso profeta e ele tem que ser apedrejado. A profecia dele não veio do Senhor. Então toda profecia que vem do Senhor, ela tem que se cumprir. Se ela não se cumpriu na sua vida, como o cara falou, ele é um falso profeta. Então haverão que falsos profetas. E eles serão que desmascarados. E isso vai fazer com que eles fiquem com ódio. E esse ódio vai fazer com que eles nos persigam. Por quê? Porque esse ódio e esse falso profeta, ele vai estar ligado ao sistema. O sistema vai estar apoiando ele. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, mas a gente está a um passo de começar a existir apenas uma religião. Está a um passo. Já existe lá no Oriente um local onde tem 3 templos, um templo muçulmano, um judaico e um cristão. O Papa já fez essa aliança. E querendo ou não, o Papa ele é o representante do movimento cristão no mundo. Então, tipo assim, as coisas estão acontecendo. Se eu não me engano, na Alemanha esse templo já está funcionando. Uma sinagoga onde na sexta os judeus se encontram, no sábado os muçulmanos... Não, na sexta os muçulmanos se encontram, no sábado os judeus se encontram e no domingo o cristão se encontra. Tudo no mesmo lugar. Então, e quando a gente vai aqui para o final, a gente vê, quando a gente vai em Apocalipse também, a gente vai ver o quê? Que no final dos tempos haverá apenas uma religião. E essa religião está começando a se formar. A moeda global está se formando. Então a gente está vendo o quê? As coisas começarem a acontecer. E aí quando a gente vai ali no versículo 12, que fala que por se multiplicar a maldade, a gente tem visto a maldade se multiplicando terrivelmente. O amor de muitos se esfriará. Então até aqueles... Olha que louco, quando Jesus fala assim, cuidado para que vocês não sejam enganados, ele não está falando para uma multidão. Ele não está pregando para 5.000 pessoas. Ele não está falando para pessoas que não o conhecem. Ele está falando para os principais discípulos dele. Para os 4 que andavam com ele. Ele está no íntimo ali, sabe? Menor que esse daí é só mais um. Só quando só está ele e João. Então, é o grupo pequeno dele ali. É aquele grupo que tinha mais intimidade com ele. E ele está falando para eles, cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque o amor de muitos se esfriará. O amor de quem? Daqueles que realmente acreditavam em Cristo, porque quem está lá fora já não tem amor nenhum por ele. Então, no final dos tempos, esses tempos que vivemos, o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque serão enganados, serão levados ao engano por falsos profetas e falsos mestres. Pegam a palavra e distorce a palavra, falando que Jesus é só amor, que não há justiça, ou então falando que ele não vai voltar. Alguém aqui no grupo me responde, sem ser o Éder, quem será salvo? No versículo 13, sem ser o Éder, hein? Por favor, aí. Quem será salvo? Responda no versículo 13. Vai, gente, quem será salvo? É porque no versículo 13 está falando que aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Isso, esse será salvo, quem ficar firme até o fim. Firme no quê? Firme nas promessas, firme na palavra de Deus. Por que não? O que ele fala no versículo anterior? O versículo anterior fala assim que o amor de muitos esfriará.
Aquele, porém, que ficar firme no quê? No amor por No Deus. amor de Deus, nas Esse promessas de será salvo. Deus. Isso. Porque de verdade, as promessas são coisas boas. A gente tem que estar firme no amor, porque nesse tempo não haverá mais promessa, não. Sim. Esse tempo é tempo de dor, é tempo de perseguição, é tempo onde até os seus parentes podem te trair. Então você precisa Ok. estar firme no quê? No amor, na certeza, na obediência a Cristo, entende? Então, você consegue entender que aquele que aceitou Jesus e chegou nesse tempo, ele esfriou o amor, ele vai ser salvo? Se ele negar a Cristo, não. Pois é. Então, aquele que ficar firme até o fim. Por isso que eu creio que a salvação, né, você tem que estar firme até o fim para você ser salvo. Muito bom. Tem discussão, né? Não vou entrar nesse termo, não, porque a gente vai longe e aqui ainda a gente está na metade. Então vai. Mas precisamos, vamos só concluindo, precisamos estar firmes no amor de Cristo. O esfriamento haverá. Cuidado, porque haverá muitas pessoas que se dizem profetas, que se dizem líderes, pastores, apóstolos, o que você quiser dar nome, que vai trazer engano, que vai fazer o seu coração o que ficar em dúvida. Será que é mesmo? Será que é mesmo? E eles vão ter tanta convicção do que eles estão falando dentro das escrituras, que você vai falar, cara, será? Por isso que eu falo, tudo que eu estou falando aqui para vocês, peguem a Bíblia e estude a Bíblia. Vai ouvir outra pessoa, vai ver se realmente é isso. Por quê? E não pare só em um, tá? Ouça uma pessoa que pensa de um jeito, outra pessoa que pensa do outro jeito. E se puder, ouve um terceiro também, vai, porque aí isso vai fazendo sua mente abrir. E aí você pede para quem te dá a revelação? Para o Espírito Santo. Para que você não seja enganado. Eu creio aqui que o versículo 12, ele está falando sobre a depravação, né? Muita coisa. Porque que acontece? Depravação moral, a inversão de valores, né? Que Todo hoje esse em dia está tudo chamando luz de trevas, né? Trevas de luz, doce de amargo, né? Uma sociedade que pavimenta o caminho da iniquidade. Eu tenho uma anotação aqui nesse versículo que fala língua grega anamos, que é o homem sem lei. Todos esses versículos, cara, se a gente quiser, é porque aqui a gente não tem tempo para isso, mas um dia eu ainda vou montar uma aula para isso, e eu já tenho, na verdade, já dei uma aula sobre isso. Mas todos esses versículos, cara, eles ligam com outros versículos que estão na Bíblia. E aí você vai começar a ver, quando você vê ali multiplicar a maldade, tem uma coisa muito difícil lá em Timóteo, que fala que seremos perseguidos porque somos casados. Porque eles não aprovarão o nosso tipo de casamento. Mas vamos continuar, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, todas essas coisas já vão estar acontecendo. E então, a grande comissão que a gente tem em Mateus 28, quando Jesus fala assim, ide para todo mundo e pregai, e aí a gente fica assim, pô, Jesus não vai voltar tão cedo não, porque precisa ser pregado a todas as nações. Você já tem noção? Nações aqui é etnias, né? Pode ser. Mas você tem noção do que a internet é capaz de fazer hoje? A internet, cara, tá fazendo o evangelho ser levado cada vez mais rápido e mais longe. Eu já falei, para a gente estar fazendo essa reunião aqui, por exemplo, o Alan nem daqui do Mato Grosso do Sul não é. A Marisa também não é nem de Campo Grande. A maioria aqui, o restante, a Evelyn eu não sei onde está, mas a maioria aqui está aqui em Campo Grande. A Evelyn é de Dourados. Dourados. Então, essa reunião aqui, se a gente fosse fazer presencialmente, não seria possível com todas as pessoas que estão aqui. E o que está fazendo isso? A internet. Não, RA, né? Ele escreveu aqui, o Alan. PA é Pará, né? Olha a distância, gente. Consegue entender o poder que a internet tem?
a Beth conhece, por exemplo, a gente tem um pastor lá na primeira que ele foi missionário na Ucrânia. Ah, eu esqueci de falar onde eu moro. Eu estou indo para Nova Jerusalém. A gente tem um pastor que foi missionário na Ucrânia, então ele teve que sair daqui do Brasil e ir para a Ucrânia, passar frio, porque não sei se vocês sabem, mas lá é frio pra caramba. E lá tem uns costumes bem estranhos, porque lá os homens têm costume de se cumprimentar com o selinho. E é estranho pra gente, né? E para poder levar o evangelho. Aí um dia encontrando com ele já aqui, agora ele é pastor aqui, eu falei para ele assim, pastor. O Lincoln riu, acho que ele já imaginou dando selinho no Éder. Aí ele falou assim, aí eu comentei com ele, né? Tava conversando sobre isso, sobre o aceleramento da internet para que Cristo volte. Ele falou assim, eu tava falando com ele, né? Para ele pregar e levar o evangelho para a Ucrânia naquela época, isso há quase 20 anos atrás, se eu não me engano. Cara, o tempo passa muito rápido. Ele precisou ir para lá, se submeter àquela cultura e tal. E eu falei para ele, pastor, hoje para o senhor pregar para alguém lá na Ucrânia, o que o senhor faz? Eu abro o meu computador. Consegue entender o aceleramento que a gente está vivendo? Só que aí tem duas vertentes nesse aceleramento, né? Principalmente quando a gente se refere à internet. A pregação para a volta de Cristo e a disseminação do anticristo. Sim, totalmente. Então, esse aceleramento, a gente tem que ter uma percepção muito grande, porque da mesma forma que muitos vão pregar, né, o verdadeiro Cristo, a vida dele, muitos vão pregar sobre o anticristo. E aí que muitos serão enganados. Porque esse engano ele vai ter que ser disseminado de alguma forma. E a gente vai ver literalmente através desse sistema que está sendo usado hoje. Porque o exemplo, por mais que aqui a gente tem esse acesso, né? Da mesma forma que a gente tem esse acesso para viver o Cristo, assim também no mundo inteiro tem pessoas tendo acesso para disseminar o anticristo. Aí vai começar as guerras. Porque você vai ouvir dentro da sua própria casa, né? E aí vai ter que ter o espírito do discernimento mesmo sobre aqueles que estão buscando, nos últimos tempos, ter comunhão e vida com Cristo. Porque o anticristo vai vir e vai ser de sair também. É fato. Ele vai ter que pregar a palavra dele. Para que engane a muitos, como a gente está lendo aqui. Interessante é observar que muitas vezes alguns cristãos ainda imaginam que isso é uma coisa que vai durar muito tempo. E o que a gente está discutindo aqui, o que foi falado é exatamente isso, o aceleramento das coisas. Não dá para a gente ficar esperando e falar, não, mas isso não é para essa época, isso não é para agora, isso aí é para o futuro, essa que é a questão maior, né? Já está acontecendo, né? Olha que já está acontecendo. Essa eleição passada aí foi um grande exemplo. Que as coisas já estão acontecendo. Tanta coisa que proibir, fizeram aí tudo através tudo que se mostrava, que falava, já era condenado por aquilo ali. Perseguiu, muitos que achou que ia conseguir tal coisa, mas já foi uma grande revelação aí, essa eleição passada. Foi bem bagunçado. Sabe o que eu percebo também com essa ferramenta chamada internet? Infelizmente, o reino das trevas tem pregado bem mais do que o reino de Deus. Infelizmente. Porque se você vê hoje, na internet, os maiores sites que são acessados são de quê? Maior índice. Pornografia. Aí o cristão, ele fica pensando assim, eu tenho vontade de falar, mas como que eu vou falar? Como que eu vou me posicionar? Então, enquanto ele perde esse tempo com esse pensamento, o inimigo está disseminando, está trabalhando, está viciando as pessoas numa palavra, muitas vezes até mesmo no estilo de vida, para as pessoas seguirem, né? Então, assim, infelizmente, e na era do digital, se a gente não vigiar, nossa.
Só vai Muitos piorar. serão enganados. Já estão Até os sendo, né? escolhidos. E a palavra fala, né? Até os escolhidos serão enganados. Tô tentando achar um negócio aqui, cara, para mostrar para vocês. Não sei se vocês já viram, mas tem uns DJ que já tá usando a inteligência artificial para fazer uns negócios muito loucos, cara. Mas a apostasia vai vir com força, né? Porque hoje em dia já surgem de 5 a 9 religiões por dia, seitas e mais seitas. E só vai aumentar. Então, vamos continuar aqui. Depois, se eu achar, eu mostro para vocês. Mas é usando... O que acontece? Então, voltando aqui para o 14. Então, o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então, eu vejo realmente esse movimento que vai acontecer no meio dessa tribulação, dessa início de tribulação que a gente já leu até aqui o 14, onde esse derramar do Espírito e um avivamento vai acontecer para que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. E aí, vocês alguma vez já se perguntou o que é o evangelho do reino? Que fala aqui sobre esse evangelho do reino ser pregado a todas as nações? O que acontece? A gente... Muitas pessoas, tá? Vai falar assim, o que é o evangelho do reino? O evangelho é você pegar os 4 evangelhos, 5 com Atos ali, e estudar eles e pregar eles. Isso é o evangelho do reino. Não é. Neles não tem o evangelho do reino. Vocês já prestaram atenção que Jesus não fala sobre o reino? A palavra que ele fala sobre o reino é... quando Jesus e João Batista, ele fala assim, arrependam-se porque o reino do Senhor está próximo. Quando ele fala isso para os judeus, eles não precisam explicar para os judeus o que é o reino. Porque os judeus sabem o que é o reino, porque o reino está no Antigo Testamento. Todo o ensinamento do reino está no Antigo Testamento. Então, esses dias eu ouvi uma frase muito boa, que é assim, os judeus conhecem o reino e não conhecem a Jesus. O cristão conhece a Jesus e não conhece o reino. Olha que loucura. Por quê? Porque não nos é ensinado. A gente é ensinado sobre o quê? Sobre a salvação, arrependimento do pecado. Não estou falando que isso é errado, tá, gente? Eu estou falando só que precisa ser completo. E não tem sido completo. Então, a gente é ensinado sobre salvação, a gente é ensinado sobre perdão dos pecados, remissão dos pecados, e a gente é ensinado sobre a cruz, sobre a ressurreição de Cristo. Gente, eu já ouvi assim, na minha frente, a pessoa falar que não precisamos ler o Antigo Testamento, porque aquilo ficou no passado, aquilo é uma história, que o que importa para hoje é apenas o Evangelho de Jesus, que é só o Novo Testamento. Gente, a Bíblia é um todo, de Gênesis a Apocalipse. Se você não lê de Gênesis a Apocalipse, por exemplo, a gente vai... Olha só que legal. Versículo 15. Só para vocês entenderem, tá? Assim, quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, a abominável da desolação, que falou quem? O profeta Daniel. Quem lê, entenda. E aí? Não, mano, mas o Antigo Testamento é só história. Era um Deus malvado que matava todo mundo. Consegue? Volta um pouquinho, Evelyn. Fala mais, Evelyn, Éder, sobre o Evangelho do Reino. Eu não sei. Mas você consegue... Eu não fugi dele, não. Eu li isso porque eu sabia que o que estava escrito ali no 15. Por quê? Jesus manda você ler Daniel, velho. Se você pegar tudo que Jesus está ensinando, tudo que Jesus está falando, ele está falando do Antigo Testamento. Vocês prestaram atenção nas leituras que a gente teve de Mateus? Mateus está sempre dando referência sobre Jesus no Antigo Testamento. Então, o reino do Senhor é tudo isso. O reino de Deus começa em Gênesis e vai até Apocalipse.
quando a gente precisa... Por que a gente precisa entender o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino começa na onde? Em Gênesis. Lá Deus cria o reino, certo? Então a gente tem o quê? Deus criando um reino. Ele fala assim, ele cria o reino dele primeiro, né? O terceiro, vamos colocar assim, nós acreditamos em 3 céus, né? Então, ele cria o reino dele, cria o terceiro céu, cria o segundo céu com todo o seu exército de anjos. Então, não existe mais criação de anjos. Todos os anjos foram criados. Isso está lá em Gênesis capítulo 2. Bem no início ele fala que e todo o seu exército foi criado. Então, Deus cria o seu reino, cria seu exército. E aí, então, ele fala assim, vou expandir o meu reino. Aí ele cria a terra, certo? Aí isso a terra começa, se eu não me engano, no versículo 8, ali, mais ou menos, de Gênesis. Então, do 1 até o 6, é a criação do universo. É Deus criando o seu reino, criando todo o universo. Depois ele começa a criar a terra. Então, aí que começa. Onde começa o reino de Deus aqui na terra? Gênesis 1, 26. Façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Que ele governe, que ele domine sobre todos os seres da terra, menos sobre o próprio ser humano. Então é por isso que a gente não gosta de ter chefe, tá? Então, isso é natural do homem, isso é porque nós não somos feitos para ser governados por outros homens, nós somos feitos para governar. E então, olha que loucura. Neste momento, Deus fez Adão o quê? Adão, ele era rei e sacerdote. Olha que massa. Então, Adão, ele era rei, governante da terra e sacerdote. Então, Deus, o rei soberano, criador de todas as coisas, ele cria um reino e ele dá ao homem para que o homem reine sobre este reino. E então o homem cai. Mas ele é um rei soberano, não é? Que criou todas as coisas. E ele criou o quê? Um decreto. Quando ele, em Gênesis 1, 26, aquilo é um decreto, que o homem governe. Então, a terra é a autoridade do homem. Deus, ele pode intervir? Sim. E ele intervém toda vez que o homem pede. Já prestaram atenção nisso? Ou toda vez que algo muito terrível está acontecendo. Mas a maioria das intervenções, quando a gente pega ali o povo de Israel, que era o povo que servia a Deus, Deus só intervia nas coisas que estavam acontecendo com eles quando eles clamavam ao Senhor. E Deus, como um soberano, ele sempre mandava seus profetas para avisar, vocês estão errando o caminho, me busquem para vocês se acertarem. Então o evangelho do reino começa aí, começa entendendo que nós temos um reino que foi dado a nós. E que, pelo pecado, nós perdemos. Mas que desde Gênesis 3, a gente vê que Deus tem um propósito para salvar a humanidade. Certo? Que é lá o filho da mulher que pisará a cabeça da serpente, que aí a gente vai ter lá Jesus na frente. Mas, durante esse período, Deus tenta reconstruir esta aliança. Então, ele faz uma aliança com Noé. Então, ele deixa Noé para trás e leva todo o resto embora, e deixa Noé com a terra. Aí ali, mesmo com Noé sendo um cara íntegro, as coisas começam a se perder de novo. Então ele escolhe Abraão. Ali em Abraão, ele começa a construir um reino através de Abraão. Abraão, ele teve a visão da cidade celeste, porque ele nunca teve casa construída. E olha que ele morava em Ur. E Ur era uma cidade fortificada, então não é porque ele não conhecia construções, é porque ele estava em busca da Nova Jerusalém. Ele estava em busca da cidade celestial que Deus prometeu para ele. Então, por isso que eles viviam em tendas. Isso está em Hebreus, tá? E aí, a gente tem o quê? Aí a gente tem o povo preso no Egito. Moisés liberta esse povo. E aí, lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, eu sou apaixonado por esse versículo, porque fala assim, Moisés, Deus fala para Moisés, eu quero fazer desse povo um reino de sacerdotes. Então fala para esse povo que essa terra que é minha, eu quero que eles sejam sacerdotes. Então Deus queria, ainda quer, que Israel, que todo o povo hebreu fosse sacerdote do mundo. Olha que loucura. E aí Deus fala assim, Moisés, fala para eles se prepararem. Fala para eles se prepararem.
Então eles fazem jejum, tomam banho, se vestem, se purificam, ficam 3 dias sem ter contatos sexuais para ter uma purificação e tal. E quando Deus vem e fala com eles, o que eles fazem? Eles morrem de medo. E fala: Moisés, tudo que Deus falar para você a gente aceita, porque a gente vai morrer se a gente ficar aqui ouvindo Deus falar. Porque eles ouvem Deus falar entre as nuvens. E eles falam para Moisés: não, a gente não quer mais ouvir, a gente está morrendo de medo. Vai seja você o sacerdote nosso, porque a gente não é capaz de ser. E aí então Deus separa Arão, constrói o tabernáculo, aí tem todo aquele processo. E aí a gente vê o povo o quê? Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E aí então vem Jesus, uma promessa de todos eles. E aí o judeu, o que ele espera do Messias? Ele espera o Messias que vem governar Jerusalém. Mas Jesus ele vem em 2 etapas, porque primeiro era necessário perdoar o pecado. Primeiro era necessário que o pecado fosse extinto. Mas esses dias, olha o engano. Esses dias eu ouvi um cara falando que Deus é esse que mata o próprio filho. Já que ele é tão poderoso, por que ele não resolveu sem matar o próprio filho? Mas era necessário. Por quê? Porque como um rei soberano que não pode descumprir as leis que ele mesmo criou, que ele fala lá em Gênesis 1, 26? Que o homem governe a terra. Então, ele sendo Deus, se Jesus descesse como Deus, um ser celeste poderoso, ele ia estar descumprindo o mandamento de Gênesis 1, 26. Então, ele precisou vir, nascer de uma mulher, crescer, passar pelo período de criança, jovem, adolescente, jovem e virar um adulto. Não deve ter sido fácil para Maria. E a gente às vezes esquece, a gente às vezes visualiza Jesus já com 30 anos, entendeu? Não, ele passou por todo o processo que uma criança passa. Ele levou 30 anos. Ele tinha uma profissão, tá, gente? Ele era carpinteiro. Quando seu pai morreu, ele tinha, se eu não me engano, quando José morreu, Jesus tinha 18 anos. Ele teve que cuidar de Maria. Ele sustentava a casa. Então, pensa só. Ele era um homem. Por que Jesus teve que virar homem? Para cumprir o que está em Gênesis 1, 26. É necessário que o homem governe. Quando a gente vai lá em Salmo 115 tem uma passagem que fala assim: os céus é do Senhor e a terra eu dei aos filhos dos homens. Ao filho do homem, ao filho de Adão, como vocês quiserem. Depende da versão que vai estar lá. Então Jesus vem como homem. Passa pelo que ele passa. Ele ensina sobre o reino, ele ensina arrependimento, ele ensina as bem-aventuranças. E aqui a gente está vendo ele ensinando sobre como será o fim dos tempos. E aí, então, ele é morto, perseguido e morto, porque era necessário que o sangue fosse derramado. É necessário que o pecado da humanidade fosse cumprido sobre ele. E aí o que vem melhor? A cruz é um processo que foi necessário, mas lembra que ela é a vergonha. O melhor da cruz é a ressurreição, que mostra que realmente vamos poder ressuscitar. Nós vamos ressuscitar porque ele ressuscitou. Isso Paulo fala lá em Romanos. Então, porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. E aí, quando a gente pega todas as cartas de Paulo, se você começar a prestar atenção nelas, a gente não vê Paulo ensinando aquelas igrejas. Mas Paulo, ele abre uma igreja, ele fica de 2 a 3 anos lá ensinando aquelas pessoas. E quando a gente pega as cartas, a gente percebe que Paulo ensina o quê? Engano. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Eu já ensinei para vocês que Jesus vai voltar. Esse é o final do evangelho. Jesus ressuscitou. Lá em Hebreus, se eu não me engano, está lá que fala assim, que ele vai voltar não mais como um cordeiro. Ele não voltará para ser morto de novo. E sim, ele vai voltar como um rei para buscar aqueles que o serviu. Aqueles que estão firmados nele. Então, isso é o evangelho completo, entendeu? Entender que no fim dos tempos, Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Na verdade, ele não vai vir buscar, né? Ele vai voltar para reinar na terra que Deus deu a ele. Se eu não me engano, aqui, acho que no Evangelho de Mateus fala isso. Logo depois que ele ressuscita, fala, agora, ele fala assim, agora eu tenho toda a autoridade sobre a terra. Então, agora eu vou preparar a morada e tal, mas eu voltarei
e vou tomar posse da terra. Ali onde o inimigo vai ser morto, onde Satanás vai ser preso, vai ser derrotado, onde todas aquelas pessoas que não creram em Cristo e causaram maldade pagará o preço, e aqueles que serviram ao Senhor até a morte, esses viverão no reino com ele. É a promessa. Então, esse é o evangelho. E Esses serão salvos. Então, muitas vezes a gente ouve um evangelho pela metade. A gente ouve só que Jesus veio, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Mas por que veio, por que ele morreu, por que ele ressuscitou? Entende? Então, o evangelho do reino... E cara, isso é só uma parte. Eu preciso estudar mais, mas isso já veio para mim, essa compreensão. O evangelho do reino está de Gênesis a Apocalipse. Então, precisamos compreender de Gênesis a Apocalipse e parar de ler a Bíblia pela metade. Então, quem lê Daniel, entenda, né? Todos vocês já devem ter lido Daniel, vocês estão entendendo sobre o que Jesus aqui está falando, né? Versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Entenderam, né? Então, o que Daniel fala? Eu vou passar bem por cima. Daniel fala que o anticristo vai entrar no templo e fazer uma abominável coisa lá dentro, uma desolação abominável. Ele vai fazer algo terrível dentro desse templo. Então, o que acontece? É necessário, então, que haja um templo. É necessário que, lá em Daniel, fala que com isso, o sacrifício será, qual que é a palavra? Cessado. Então, é necessário que haja um templo e é necessário que tenha sacrifício. Quando a gente faz um parâmetro sobre Daniel, eu não vou me aprofundar nisso, mas o templo só falta o local. Tudo para o templo já está pronto. Eles já têm as vacas, eles já têm o sacerdote, eles já têm o colete, eles já têm tudo para o templo. Só falta o lugar. Na verdade, o lugar já tem também, né? Só falta ser liberado para essa construção. Posso ler uma referência? Sim. O que é a abominação da desolação mencionado por Daniel e Jesus? Em vez de um objeto, acontecimento ou pessoa, pode ser uma tentativa deliberada de zombar e negar a realidade da presença de Deus, se considerarmos que a profecia de Daniel cumpriu-se em 168 a.C., quando Antíoco Epifânio sacrificou um porco a Zeus no altar sagrado do templo, que está em Daniel 9:27, e que as palavras de Jesus sobre a abominação foram relembradas no ano 70 a.C., quando Tito colocou um ídolo no mesmo local onde o templo havia sido consumido pelo fogo. Depois da destruição de Jerusalém, no final dos tempos, o anticristo fará uma imagem de si e ordenará que todas as pessoas o adorem. Para Deus, tudo isso é abominação. Então, isso é o que vai acontecer. Então, aonde queria chegar. Então, o templo vai ser construído, os judeus vão voltar a adorar. Existem pesquisas que para o templo ser construído precisará de apenas 90 dias. Olha como eles estão prontos e sedentos para isso. Já tem judeu proclamando que a Páscoa do ano que vem vai ser feita no templo. Então, tipo assim, cara, as coisas estão muito aceleradas. E aí o templo construído em 90 dias. E aí a construção do templo começando, a gente tem o quê? A gente tem, vamos colocar aí, que a gente conhece assim dos 7 anos, vamos colocar que a gente tem 3 anos e meio de paz. Então o templo é construído em 90 dias, quase 2 anos e um pouco mais, vai ser o tempo em que os judeus vão estar o quê? Fazendo o sacrifício ao Senhor. E aí, então, o anticristo vai vir ali, e no meio de tudo isso, ele vai entrar lá e fazer essa desolação. Ele vai se proclamar Deus. Ele vai fazer algo terrível para os judeus. E com isso, o sacrifício vai ser cessado. E aí, a gente continua aqui, ó, versículo 16. Então, olha que louco.
Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas e das que as amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. E se não tivesse naqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Olha que interessante. O que vai acontecer? Lembra, nós temos... Antes de você contar a história, eu só queria falar uma coisa que eu achei que me acho muito interessante. As grávidas, as que estiverem grávidas, das que amamentarem naquele dia. Aí eles falam que, né, que fuja de você, não aconteça no inverno. Por que no inverno, né? Então, porque Jerusalém, no inverno, lá ele chega abaixo de 0. Lá neva. E naquele tempo não tinha bota, né? Eles não andavam de bota. Como a gente tem aqui, é preparado. Mas você imagina fugir no inverno. E aí como que uma mulher grávida, ela ia conseguir correr, né? É isso aí. Interessante isso. Mas sabe o que vai acontecer? É que a gente às vezes não para pensar. O que acontece? Todas essas coisas estão acontecendo na onde? Na Judéia, em Jerusalém. É o centro é o centro do Apocalipse. Lembre-se sempre disso. Tecnicamente, nós estamos muito longe de lá. Só que o que Jesus falou antes? No versículo 14. Então, o evangelho do reino será pregado a todas as nações. O que vai acontecer? Lembra o que aconteceu no Holocausto? Ninguém acolheu os judeus. Os judeus foram entregues à morte. Você sabia que os judeus eles eram colocados dentro dos vagões de trem com a promessa de uma terra de paz? E eles eram levados para o campo para o campo de gás lá onde eles foram mortos. E eles entravam lá dentro e aqueles locais pareciam um dormitório. É como matar um gado feliz. Eles entravam no local onde eles foram mortos com gás e tinha chuveiros. E ali era liberado o gás onde eles foram mortos. Então eles foram enganados. E naquela época não havia ninguém que os acolhesse. Por quê? Porque as nações não estavam prontas. Então, esse aí é o filme da lista de Schindler. Não é o filme, é a realidade. Mas o filme mostra bem isso, né? Sim. Então, o que acontece? Quando a desolação acontecer, os judeus na Judéia, aqueles que estiverem ali em Jerusalém, o que vai acontecer com eles? Eles vão começar a praguejar contra o anticristo. Que isso é um absurdo. Afinal de contas, eles defendem a lei. E quando isso acontecer, eles serão perseguidos e espalhados para todas as nações. E quem vai acolher esse povo? O cristão. Por isso que o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. Para que quando este povo fugir, eles tenham um acolhimento em quem? Em quem crê no mesmo Deus que eles. Olha essa loucura. E aí ele fala assim, e aí é onde está aqui, ó. Fujam para os montes. Fujam daí. Porque vai ser terrível esses dias. Quem estiver no terraço, nem desça para pegar as coisas. Fuja. Quem estiver no campo, não volte. Fuja. Cuidai das grávidas. Porque, cara, para uma grávida fugir não é fácil. Ore para que a fuga não aconteça no inverno. Porque, como a Neide disse, lá neva. Lá o frio é intenso. E que também não seja no sábado, porque eles ainda vão estar preocupados com o sábado, porque se você não sabe, mas no sábado o judeu não pode andar mais que 1 quilômetro. É 1 ou 2, alguma coisa assim. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, porque vai ser o momento, colocando escatologicamente, é os últimos 3 anos e meio. Então é o momento que lá em Apocalipse Deus dá toda a autoridade para Satanás, para perseguir e matar todos os santos.
aqui tem uma explicação sobre esse versículo, né? Fujam para os montes, que eu achei interessante. Ele vai falar assim: no ano 70, né, depois de Cristo, o exército romano cercou a cidade de Jerusalém. Embora o cerco não tenha sido tão longo, a exemplo dos outros que chegaram a durar anos, foi o suficiente para que houvesse grande destruição e morte provocadas por fome, doenças, pestes e assassinatos. Alguns judeus conseguiram escapar, fugindo às pressas para as montanhas, as cidades vizinhas, porém milhares foram massacrados. Essa profecia se cumprirá novamente na grande tribulação, quando o anticristo assumir o governo mundial e a partir de Jerusalém, serão dias de trevas e terror, pois ele agirá com grande fúria e impiedade contra todos que não quiserem receber a sua marca e adorá-lo. Aí ele cita Apocalipse 13, 16, 17. O Senhor Jesus falou das crueldades e dos tormentos que ocorrerão nessa época. Então a gente está vendo. E será terrível. E está tudo focado aonde? Em Jerusalém, na Judéia. Então o povo vai fugir. Porque será necessário, porque o anticristo vai tomar posse daquele lugar e ele vai perseguir todos. Todos os judeus, todos os santos, todos os cristãos. Na verdade, ele já está perseguindo, né? É o que a gente vai chamar de uma falsa paz, né? Ele vai proclamar essa paz e vai ser uma falsa paz, aonde as pessoas serão levadas, só que essa paz que vai ser proclamada não é no mundo, tá? É em Jerusalém. Esse acordo de paz que é tão necessário, ele é ali, em Jerusalém e os povos ao redor. Então, quando a gente vê a religião do mundo se juntando para ter adoração em 3 lugares juntos ali, já é um começo disso. E o que acontece? O que é esse acordo de paz, ou dessa falsa paz, né? Porque ele vai ter um acordo de paz ali em Jerusalém, mas vai continuar perseguindo o cristão. Então, o que é esse acordo de paz? Esse acordo de paz vai trazer a possibilidade da construção do templo ali no Monte da Rocha. E sem precisar, tem alguns teólogos que falam que não vai nem precisar destruir o Domo da Rocha e nem a mesquita muçulmana que tem do lado, porque tem um espaço ali no meio que dá para construir o templo. Olha que loucura. Nós teremos tudo ali. E é muito massa, cara. Quando a gente lê, a gente estava lendo Ezequiel tá falando, o anjo tá falando para Ezequiel tirar as medidas, né? E quando quando Ezequiel tá tirando as medidas, ele tira medidas de 3 portas e não de 4. Porque tem um muro ao leste, se eu não me engano, que não tem porta. Por quê? Porque ele dá com a mesquita. Olha que, cara, é muito massa. E quando a gente vai lá em Apocalipse também, em Apocalipse o anjo fala para João assim: toma a vara e meça o templo. Só que só mede pelo lado de dentro, porque do lado de fora é dos gentios. Então, tipo assim... Perdi muita coisa, né? Hã? Perdi muita coisa, deu uma saidinha aí. Perdeu bastante. Então, tipo... Fui comprar um pão ali pro Danilo, que tem que ir pra escola. Aí, tô aqui de novo, de volta. Legal. Então, tipo assim, cara, tem tudo para ser feito, entendeu? Para o templo ser construído, para a adoração voltar. Os judeus estão ansiosos para voltar a fazer o sacrifício, porque desde os anos 70, né, quando Tito destruiu o templo, foi Tito, acho que foi, eles não têm mais sacrifício no templo, não houve mais sacrifício, então não há mais a expiação pelo pecado. Consegue entender essa loucura? E como o coração deles estão ansioso para isso? E como eles estão... ano passado, esse ano, na verdade, na Páscoa, teve judeu preso porque ele tentou entrar no Domo da Rocha para fazer sacrifício. Então, as coisas estão acontecendo. As coisas estão andando. E a gente tem que ficar atentos a isso. Gente, já são 6h30.
eu sabia que isso não ia dar para dar tempo em 1 hora e meia, porque da vez que eu dei essa aula também demorou bastante, porque são muitas coisas, cada versículo é uma coisa à frente da outra. Eu acredito que tem muita gente que já tem que trabalhar, que tem que fazer seu movimento. A gente volta amanhã para continuar a partir do versículo 23. Pode ser? Perfeito. Gente, eu gosto muito disso, tá? Eu estudei muito, tenho estudado muito essa parte de escatologia. E quando eu coloquei lá que esse é o Apocalipse de Jesus, coloquei semana passada, eu fui questionado, como assim Apocalipse de Jesus? Ué, o Apocalipse não é de João lá no final da Bíblia? Esse aqui é o de Jesus, pô, é o Jesus contando o Apocalipse. As pessoas ficaram assim, como assim, tá doido? Eu falei, mano, vai ler Mateus 24, 25, você vai entender. É mesmo. Então, gente, isso aqui é incrível. Então, Mateus 24 e 25, ele vai mostrar toda essa preparação e daqui a pouco a gente entra nas parábolas de preparo. O que precisamos para nos preparar, né? Essa passagem aqui, quando ele fala, mas ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, né? E muitas pessoas pensam assim, porque as grávidas, por conta das dores do parto, eu vejo mais na questão que ele está falando mesmo da fuga, né? Sim. Como que é a dificuldade de uma mulher grávida que está amamentando, ter que se preocupar, porque vai ter que fugir das tribulações, de tudo isso, com o seu filho ou carregando um filho no ventre. Sim. A dificuldade, né? Imagina correr, imagina se esconder. Ali, Exatamente. essa parte da grávida, essa parte da grávida, eu vejo assim, essa parte da ai das grávidas, né? Realmente eu vejo dessa forma também, por causa da fuga. Como será difícil fugir. As dores de partos aí tem a ver com como isso acontecerá, né? E, gente, só para concluir, uma coisa que eu acho maravilhoso. As dores de parto. A mulher grávida. Então ela tem dor e passa um tempo sem ter dor. Ela tem dor de novo, passa outro tempo sem ter dor. Só que essas dores começam a ser mais constantes. Então, quando a gente traz para o lado escatológico, a gente tem a mesma coisa. Então, a gente já teve guerras, a gente teve pestes. Só que o que acontece? Para quem está atento na Bíblia, atento aos sinais, vocês já perceberam que as coisas já não têm mais espaço? Estão acontecendo uma atrás da outra? A gente teve pandemia, a gente teve guerra, aí tá tendo outra guerra, aí tá tendo outro surto, aí tá tendo isso, agora tá vendo a moeda digital, tá vendo a globalização, tá vendo 3 templos. Então o que acontece? As dores de partos estão intensificando. Estão ficando cada vez mais perto. E o que acontece quando as dores de parto se intensificam? Significa que a criança tá para nascer, certo? Uhum. E quando a gente estuda sobre as dores de parto, que eu não quis entrar nisso, mas tá em Isaías falando sobre isso. Mas quando a gente estuda sobre as dores de parto, o que acontece? As dores de parto, o nascimento é a volta do Cristo. Então, para mulheres que já tiveram parto natural, o momento do nascimento é o pior que existe. Eu já ouvi de testemunho de mulheres falando que é uma dor que você quer morrer, de tão grande que ela é. Então, o fim, a volta do Cristo, será uma dor de parto. Muitos desejarão morrer. Mas, no momento que a criança nasce, a maioria delas fala o quê? Some a dor e só tem alegria. Então, no momento que Jesus voltar, todas as dores sumirão. Toda perseguição acabará. E haverá o quê? Só alegria. Então, entendam uma coisa. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não vai ser fácil. Como uma gestante não passa, não é fácil a gravidez. Eu costumo dizer que é bem pesado isso, mas é um outro ser dentro de você tentando te matar o tempo todo. Porque ele tá sugando a mãe. Ele tá precisando de se alimentar, ele tá sugando a mãe. E se a mãe não se alimenta, não se cuida, ela morre. Então é um ser tentando matar outro ser ali dentro. Então a mãe precisa se cuidar. E quando ele nasce, é maravilhoso.
A mãe esquece toda a dor, esquece tudo aquilo e só tem a alegria. Então a volta de Cristo será dessa mesma forma. Teremos dores, perseguição, dificuldades, mas no final de tudo você não vai nem lembrar dessas coisas, porque estaremos com o Rei, estaremos com o Jesus, estaremos com Ele. Então, como disse lá, permaneça firme até o fim. Fechou? Aí amanhã a gente volta para continuar. Aí eu não sei se esses 2 capítulos vai durar 2 dias, 5 dias, mas eu acho que são 2 momentos, são 2 capítulos assim que a gente precisa meditar. Por que, Éder? Porque estamos vivendo estes momentos. E Deus me deu uma função, isso tem colocado no meu coração muito forte, de despertar as pessoas para isso. Porque muitos estão dormindo. Eu ouvi a palavra de um doutor, que é pastor, eu achei incrível. E eu me sinto, como ele falou, eu me sinto como um cara no final de uma rave, levantando da lama, olhando para um lugar onde está pegando fogo, e esse fogo está se espalhando e as pessoas estão na lama, dormindo, e eu tentando acordá-las, e elas não querem acordar. E o fogo está vindo, e elas não querem acordar. Então precisamos de mais atalaias, de mais pessoas acordadas para acordar os outros. Eu não sei, não posso te dizer que vai ser daqui 10 anos, 7 anos, 5 anos. Eu tenho a certeza que não é hoje nem amanhã. Mas não sei também se vai ser daqui 30, 40. Mas não importa. Precisamos estar prontos. E os sinais mostram, quando a gente vai ler depois mais para frente, que fala lá no versículo 30, se eu não me engano, fala assim: fiquem atentos à figueira. E ele fala assim, que quando essas coisas começarem dessa geração, não passará. E na palavra fala, quando a gente vai em Abraão, quando Jesus fala, quando o anjo promete para ele, fala que a descendência dele sofrerá por 4 gerações. 400 anos do povo preso como escravo no Egito. Então a gente começa a deduzir que uma geração é 100 anos. Se uma geração é de 100 anos, e quando ele fala que quando a figueira florescer dessa geração não passará, fique atento à figueira, Jerusalém floresceu em 1948. Iniciou-se tudo. E cada vez mais as dores de parto estão intensas. Então precisamos ficar atentos aos sinais. E cada vez mais firmados na promessa, firmados na palavra, para que quando essas coisas que a gente já está vendo acontecer ficarem mais intensificadas, a gente possa ter Cristo como Senhor e a certeza dele. E aí a gente volta lá para Mateus 10, né? Que precisamos negar a nós mesmos. Você imagina, se eu nego a mim mesmo, eu preciso negar a todos por Cristo. Todos, todos. Mãe, pai, filho, esposa e a mim mesmo. Para morrer por Cristo. Porque o que acontece? Essa carne, esse corpo, de todo jeito vai passar. Morrendo por ele ou não. Ele vai passar. Só que seremos eternos. E aí, qual que é a nossa escolha? Ser eterno com ele ou ser eterno sem ele? Não podemos viver hoje o inferno que é estar separado do Senhor. E chega. Já não tem mais tempo de cristão meia boca. Não dá mais. Esse tempo passou. Para de enganar o seu coração, para de enganar a sua mente. Porque uma vez eu estava falando que o Senhor vai levantar um exército muito grande para proclamar o reino dele, como a gente leu no versículo 14. Mas esse exército é só daqueles que estão preparados, aqueles que estão maduros, aqueles que estão prontos para ir para a batalha. Os outros vão ter que se esconder, como a gente acabou de ler aqui. Uma vez eu estava falando para a Márcia, a família dela tem uma fazenda no meio do mato. E, cara, Deus falou muito claro no meu coração. Esse local será um local de refúgio. Então, gente, busquem ao Senhor. E outra coisa, não tenha medo dessas coisas, deseje essas coisas, porque elas são necessárias para que Cristo volte
E lembre-se, lá no Êxodo, quando o Egito estava passando por toda a tribulação, o povo foi guardado por Deus. Amém? Vocês estão tudo aí? Estou aqui com Sim. olhos esbugalhados. Sim. Amém. Então a gente volta amanhã para continuar a partir do versículo 23. Quem está a fim de orar aí, por favor, abra o microfone e deixa Deus te usar. Amém. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, querido Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse dia que se iniciou, por essa primícia logo pela manhã, Senhor, pela esperança que o Senhor nos dá todos os dias de que sua palavra há de agir em nosso coração, em nossa mente. Que o Senhor Deus esteja conosco a cada passo, a cada decisão, a cada luta, a cada momento, Senhor, nos guardando, nos mostrando, nos protegendo e fortalecendo, Deus, a nossa fé. A certeza de que todos os dias a sua presença, a sua palavra estará conosco, por onde nós estivermos, Deus. Cuide, Senhor, da nossa saúde, do nosso trabalho, da nossa família, filhos, amigos, familiares, Deus. Que o Espírito Santo nos conduza. Que o Senhor esteja na frente de tudo que fizermos, ó Pai, nesse dia de hoje, nos conduzindo, Senhor, e nos livrando de todo o mal, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te louvo e te agradeço por mais essa manhã e por essa palavra de hoje. Amém. E depois dessa oração, a gente finaliza aqui a nossa leitura de hoje. A gente conseguiu ler uma parte de Mateus 24, mas como é maravilhoso a gente perceber os detalhes da volta de Cristo. Amanhã a gente volta para continuar lendo este capítulo, para continuar entendendo como será a volta do Messias. Se você gostou, curte, compartilhe, comente e que você possa estar com a gente presencialmente de segunda a sexta às 5 da manhã, fazendo essa leitura e participando, e dando o seu comentário, tirando a sua dúvida, mas principalmente dando as primícias ao Senhor. E que Deus possa encher o seu coração e que você possa sentir cada dia mais o desejo de ouvir a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.